cartela incontornável de meninas não foi o de uma vida vivida, mas o de uma existência prefabricada, uma engrenagem microscópica mas indispensável na vasta e enferrujada maquinaria da ambição dinástica dos Habsburgos. A sua biografia é um eco lúgubre de uma época onde o sangue, a linha sucessória e a pureza genealógica, paradoxalmente procurada através de um incesto galopante e sistemático, se erguiam como os pilares inabaláveis de uma coroa. Não era uma menina nascida para amar ou ser amada no sentido mais profundo e libertador do termo, mas uma matriz potencial, um contentor de genes valiosos, um elo crítico numa cadeia de poder que se estendia através da Europa e que, no seu desespero por se autopreservar e expandir, devorava os seus próprios membros com uma voracidade insaciável. O conceito da pureza do sangue, tão central para a Casa de Habsburgo, não era uma simples quimera social ou um capricho nobiliárquico, era uma doutrina férrea, um princípio orientador que justificava um padrão de casamentos endogâmicos tão repetitivo e enraizado que raiava o patológico. A consanguinidade não era vista como um risco, mas como uma virtude, uma estratégia calculada para concentrar o poder, solidificar as alianças e, o que é ainda mais revelador, para evitar a contaminação de linhagens alheias que pudessem diluir a suposta superioridade inerente à sua estirpe. A história dos Habsburgos é um testamento desta obsessão. Casamentos entre primos, tios e sobrinhas, e em alguns casos, até mesmo entre parentes ainda mais próximos, eram a norma, não a exceção. Carlos do Zundo de Espanha, o tristemente célebre Merzo enfeitiçado, representava a culminação mais extrema e trágica desta prática, um monumento vivo às devastadoras consequências genéticas de séculos de endogamia. Mas Margarida Teresa, embora não tenha alcançado os extremos de Carlos do Zundo, foi também uma vítima precoce desta lógica perversa. Os seus próprios pais, Filipe IV de Espanha e Mariana da Áustria, eram tio e sobrinha, um padrão que se repetia incessantemente, tecendo uma rede intrincada de parentesco que, embora assegurasse laços políticos inquebrantáveis, também semeava as sementes da sua própria destruição biológica. Esta busca pela pureza não se baseava num entendimento científico da genética, que no século XVII era inexistente, mas numa concepção quase mística da herança e do direito divino. Acreditava-se que o poder e a autoridade emanavam do sangue real, e que misturá-lo com linhagens menores diluiria essa essência divina. Era uma visão do mundo onde o corpo do monarca não era simplesmente um indivíduo, mas um recipiente sagrado da soberania, um microcosmos do próprio reino. Portanto, qualquer ameaça à pureza desse corpo era uma ameaça existencial para o Estado. Esta ideologia gerou um ambiente de extrema pressão para os membros da realeza. Desde o momento da sua concessão, e certamente desde o seu nascimento, a vida de uma infanta como Margarida Teresa não lhe pertencia. O seu corpo era propriedade do Estado, o seu útero um bem nacional, e a sua fertilidade uma garantia de estabilidade e continuidade. A escolha do parceiro, se é que se podia chamar escolha a um processo tão estritamente controlado, era ditada pelas necessidades políticas e dinásticas, não pela afinidade pessoal ou pelo afeto. Estabeleciam-se intrincadas redes de negociação e alianças matrimoniais que podiam durar anos, com mapas genealógicos e árvores de família a atuar como roteiros para o destino de vidas inteiras. A maquinaria diplomática operava com uma precisão quase desumana, onde os filhos e filhas da realeza eram meras peças num xadrez geopolítico que abrangia continentes e definia eras. Neste contexto, a infância de Margarida Teresa não foi um período de descoberta e brincadeira despreocupada, mas uma preparação meticulosa e contínua para o seu eventual sacrifício no altar do poder dinástico. Cada aspecto da sua existência, desde a escolha das suas damas de companhia até a instrução em línguas estrangeiras e a observância dos mais estritos protocolos religiosos e cortesãos, estava calibrado para moldar no protótipo de uma imperatriz adequada, uma peça valiosa na engrenagem da política europeia. O sorriso cândido que Velázquez capturou na sua tela é, em retrospectiva, uma imagem de inocência ainda não manchada pelo peso avassalador de um destino que já estava selado. Uma promessa de futuro que a endogamia e as exigências da coroa converteriam numa tragédia inexorável.
A narrativa da sua vida, portanto, não é apenas uma anedota histórica, mas um estudo de caso sobre os perigos de uma obsessão genealógica que, na sua tentativa de assegurar a imortalidade de uma estirpe, acabou por consumir os seus próprios membros. É uma recordação sombria de como, no auge do poder, a humanidade individual podia ser completamente subsumida pelas implacáveis exigências do menos-sangue e da coroa. Desde o primeiro sopro de Margarida Teresa, a sua existência foi cartografada não pelo capricho do destino, mas pela mão fria e calculista da geopolítica. Não havia espaço para a espontaneidade ou desenvolvimento pessoal na vida de uma infanta espanhola no século XVII. Cada batimento do seu coração, cada riso infantil, cada passo hesitante era medido e pesado na balança das alianças dinásticas. O seu berço não foi um ninho acolhedor de afeto incondicional, mas um posto avançado estratégico, um ponto de partida para futuras negociações internacionais que selariam o destino de impérios. A corte de Madrid, um viveiro de intrigas e cerimoniais asfixiantes, observava a jovem infanta não como uma criança, mas como um ativo tangível, uma moeda de troca vital no grande jogo de poder europeu. Numa era onde os tratados se assinavam com sangue real e as fronteiras se redefiniam através da união de linhagens, uma princesa era muito mais do que uma figura decorativa. Era uma peça mestra no tabuleiro de xadrez continental. A expectativa do seu futuro casamento pairava sobre ela desde antes de conseguir articular uma palavra coerente, uma sombra inevitável que definia o seu propósito mesmo na mais tenra infância. O seu valor não residia no seu intelecto nascente, na sua curiosidade infantil ou no seu espírito, residia na sua capacidade de oferecer um ventre fértil e uma árvore genealógica impecável a um aliado estratégico. Este era o paradigma da monarquia absoluta. Os indivíduos eram subsumidos pelo papel e a humanidade subordinava-se à razão de Estado. No seio da família real, a individualidade era uma quimera, um luxo inalcançável. Fragilidade no austríaco. O caso de Margarida Teresa é um estudo de caso palpável destas consequências. A sua saúde, desde tenra idade, era precária e foi se deteriorando precipitadamente com cada gravidez, cada aborto e cada parto prematuro. Os registros históricos e os retratos da época, embora frequentemente idealizados, revelam uma figura que, apesar da sua juventude, mostrava sinais de fragilidade e fadiga crônica. Os sintomas que lhe são atribuídos, cansaço extremo, debilidade generalizada, infecções recorrentes, doenças digestivas, problemas ósseos e dentários, são consistentes com as manifestações da depressão endogâmica, uma redução da aptidão biológica causada pela acumulação de alelos recessivos deletérios. No século XVII, a compreensão da genética era nula. As doenças e as deformidades eram atribuídas à vontade divina, aos maus humores, à bruxaria ou à herança de males morais. Não se estabelecia uma ligação direta e causal entre os casamentos consanguíneos e as crescentes taxas de mortalidade infantil, infertilidade e incapacidade entre a realeza. No entanto, em retrospectiva, a ciência moderna pôde traçar um vínculo inegável. A famosa mandíbula dos Habsburgos, prognatismo mandibular, é apenas a manifestação mais visível de um síndrome muito mais complexo de defeitos genéticos que incluíam microcefalia, hidrocefalia, problemas renais, deficiências imunitárias e, crucialmente, problemas de fertilidade e viabilidade nos descendentes. Margarida Teresa, embora não tão gravemente afetada como seu irmão Carlos Zuzundo, provavelmente carregava um fardo genético considerável. Cada gravidez era uma aposta contra probabilidades decrescentes. O seu corpo, já enfraquecido pela consanguinidade, via-se submetido à imensa tensão da gestação e do parto numa época em que a medicina era rudimentar. A falta de higiene, as técnicas obstétricas primitivas e a ausência de antibióticos convertiam cada parto num risco mortal, magnificando os problemas inerentes à sua constituição genética. Para além do físico, é plausível inferir que Margarida Teresa também sofreu de afecções mentais. A constante pressão para produzir herdeiros, a perda repetida de filhos, a solidão inerente à sua posição, a adaptação a uma nova corte e, possivelmente,
uma predisposição genética para a depressão ou a ansiedade, devem ter cobrado um preço significativo na sua saúde mental. Os relatos históricos descrevem frequentemente as rainhas em situações semelhantes com períodos de melancolia ou nervosismo, termos que hoje poderíamos interpretar como depressão clínica ou transtornos de ansiedade. A combinação de debilidade física e angústia mental tê-la-ia mergulhado num ciclo vicioso de deterioração. A corte de Viena, embora grandiosa, era também um ambiente de intensa pressão e escrutínio. A sua função primordial como imperatriz era reprodutiva. Qualquer sinal de fraqueza ou fracasso nesta área era visto com preocupação, se não com desaprovação. O facto de continuar a engravidar apesar da sua saúde em declínio e de se esperar que o fizesse, sublinha a lógica implacável e dinástica que prevalecia sobre o bem-estar individual. Não havia opção de descansar, de recuperar, de priorizar a sua própria vida. O seu corpo não lhe pertencia, era um instrumento da coroa. A história dos Habsburgos, através de figuras como Margarida Teresa, é uma advertência sombria sobre os perigos de uma aristocracia que, no seu afã de consolidar o poder através do sangue, ignora as leis fundamentais da biologia. A endogamia, na sua tentativa de concentrar a pureza, diluiu a vitalidade, levando a uma linha dinástica que se tornou cada vez mais frágil, mais doente e menos capaz de se perpetuar. Os casamentos consanguíneos não só trouxeram doenças físicas, mas também minaram a capacidade de liderança e a resiliência mental dos seus governantes. O trágico destino de Margarida Teresa, que morreu à tenra idade de 21 anos, exausta pelos partos e pela doença, é um epitáfio comovente para esta era. A sua morte prematura foi um testemunho silencioso das devastadoras consequências de uma política dinástica que valorizava o sangue acima da vida, a linha sucessória acima da saúde e da felicidade individual. O seu corpo jovem, consumido pelas exigências da reprodução e pelo fardo genético herdado, tornou-se um símbolo da autodestruição inerente à busca de uma pureza que, na sua essência, era uma maldição. A ironia final é que esta busca de pureza levou à extinção do ramo espanhol dos Habsburgos e enfraqueceu profundamente o austríaco, demonstrando que a natureza, a longo prazo, impõe as suas próprias regras, mesmo as mais poderosas dinastias. No meio do inexorável turbilhão do seu destino dinástico e das sombrias realidades da sua saúde e dos seus deveres, terá havido para Margarida Teresa fugazes lampejos de alegria, momentos de genuína conexão humana e de simples consolo que pontuassem a inexorável procissão da sua trágica vida. É uma pergunta que paira sobre a sua biografia como uma tênue luz na escuridão, uma busca pela humanidade num relato dominado pela razão de Estado. Embora a sua existência tenha sido esmagadoramente definida pelo seu papel, ela não era uma autômata. Era uma mulher jovem, e como tal possuía a capacidade de sentir, de ansiar, e talvez de encontrar pequenos consolos. Poder-se especular que a sua relação com o seu esposo, o imperador Leopoldo I, pode ter oferecido alguns destes momentos. Apesar do seu casamento ter sido um arranjo político, e de ele ser seu tio, as fontes históricas sugerem que Leopoldo sentia um afeto genuíno pela sua jovem esposa. Era um homem culto, amante da música e das artes, e embora partilhasse a obsessão Habsburgo pela descendência, a sua correspondência e as descrições da corte retratam-no como alguém que valorizava a companhia de Margarida Teresa. Talvez nos momentos privados, longe dos olhos da corte e do peso do protocolo, pudessem ter partilhado conversas, risos, ou até mesmo uma intimidade baseada no respeito mútuo, se não no amor romântico, tal como concebemos hoje. A necessidade de companhia num ambiente tão isolado e exigente é universal, e é plausível que ambos encontrassem consolo na presença um do outro. A maternidade, apesar do seu doloroso resultado final, também pode ter oferecido momentos de profunda conexão. Embora muitos dos seus filhos não tenham sobrevivido à infância, e alguns tenham nascido com as evidentes marcas da endogamia, os momentos iniciais com cada novo ser, o breve período de esperança e o instinto maternal devem ter sido fontes de uma alegria imensa e pura. A breve existência da sua filha, a arquiduquesa Maria Antônia,
que chegou à idade adulta, embora também com a sua própria cota de desafios genéticos e um trágico final precoce. Deve ter sido uma fonte de consolo e amor incondicional. O vínculo entre mãe e filha, mesmo numa corte, é uma força poderosa, e a possibilidade de ver um pedaço de si mesma e do seu futuro nos seus filhos, por mais efêmero que fosse, deve ter sido uma âncora na sua tempestuosa existência. Além da sua relação com o seu esposo e os seus filhos, as interações com as suas damas de companhia mais próximas, ou com algum membro do seu séquito em quem confiasse, poderiam ter proporcionado momentos de desabafo e camaradagem. Na rigidez da corte, era comum que as damas de confiança se tornassem confidentes, um refúgio para as emoções que não podiam ser mostradas em público. Partilhar trivialidades, mexericos inofensivos, ou simplesmente a companhia em momentos de lazer, poderia ter aliviado a solidão inerente à sua posição. Estes pequenos círculos de confiança eram vitais para a sobrevivência emocional de rainhas e princesas. A música, uma arte profundamente apreciada na corte de Viena e por Leopoldo I, poderia ter sido outra fonte de consolo para Margarida Teresa. Se ela mesma tinha aptidões musicais ou simplesmente um amor pela música, as interpretações na corte, as óperas ou os concertos privados, poderiam ter-lhe oferecido uma fuga temporária das pressões da sua vida. A beleza da música tem a capacidade de transcender as circunstâncias, de oferecer um refúgio emocional e de tocar a alma de uma maneira que as palavras não conseguem. Para uma jovem mulher que vivia sob uma tensão constante, a harmonia e a melodia poderiam ter sido um bálsamo constante. A harmonia e a melodia poderiam ter sido um bálsamo. Da mesma forma, a religião, um pilar central na vida dos Habsburgos e na sociedade do século XVII, deve ter-lhe proporcionado um quadro de referência, e para muitos, um consolo espiritual. A fé em Deus, a devoção à Virgem Maria e aos santos, a participação nos rituais religiosos eram não só atos de piedade, mas também uma forma de procurar significado no sofrimento e de encontrar esperança para além da vida terrena. Para Margarida Teresa, a oração e a meditação poderiam ter sido momentos de paz interior e de fortaleza, uma forma de enfrentar as que avassalavam, e mesmo na estrita rotina cortesã, havia momentos dedicados à recreação, ainda que formalizada, passeios pelos jardins do palácio, a caça, embora talvez apenas como espectadora, ou a participação nos grandiosos espetáculos e festividades que caracterizavam a vida imperial. Embora estes eventos tivessem uma função pública e de ostentação, a pura novidade, ou a beleza dos cenários, poderiam ter oferecido um respiro. As festas da corte, embora protocolares, também ofereciam uma mudança de ritmo, uma distração, a oportunidade de ver caras novas, ou de desfrutar da música e da dança. Estes pequenos momentos, frequentemente invisíveis nos grandes relatos históricos, que se focam nos imperativos políticos e gnósticos, são os que, provavelmente, permitiram a Margarida Teresa manter um vestígio da sua humanidade. Não foram suficientes para reverter a tendência da sua vida para a tragédia, mas talvez tenham sido suficientes para lhe recordar que era mais do que um mero instrumento, que havia beleza, afeto e consolo, e suficientes para lhe recordar que era mais do que um mero instrumento, que havia beleza, afeto e consolo, ainda que efêmeros, mesmo dentro da sua gaiola dourada. Procurar estes momentos de luz na sua história não é romantizar o seu sofrimento, mas humanizar a sua figura, reconhecendo que apesar das implacáveis forças que a moldaram, continuava a ser um ser humano. Continuava a ser um ser humano, com uma necessidade, por mais escassos que fossem, e Valentina II tinha de agradecer Margarida Teresa para produzir uma descendência masculina sã e viável. Não foi apenas uma instância masculina, sã e viável. Não foi apenas uma tragédia de pessoal. Tornou-se uma tragédia de legítima da Senado e consequência do Senado.
contribuindo de maneira significativa para a gênese de um dos conflitos mais devastadores da história europeia, a Guerra da Sucessão Espanhola. O destino do seu útero e fracasso dos partos reverberaria nas cortes de todo o continente, desencadeando uma crise dinástica de proporções monumentais que mergulharia a Europa em décadas de conflito. No coração da questão estava o enfraquecido ramo espanhol dos Habsburgo. O rei Carlos II de Espanha, irmão de Margarida Teresa, era a encarnação mais extrema desta degeneração genética. Um monarca doentio, com graves incapacidades físicas e mentais, e o que era crucial para as físicas e mentais, e o que era crucial para a continuidade da dinastia, estéril. Sem um herdeiro direto, a questão de quem ocuparia o trono espanhol, após a sua morte, tornou-se uma obsessão para as principais potências europeias. O Império Espanhol, apesar do seu declínio, continuava a ser vasto e rico, com possessões que abrangiam desde a Península Ibérica até os Países Baixos, o sul de Itália e vastos territórios na época. O controle desta herança imperial era um prêmio cobiçado que podia alterar drasticamente o equilíbrio de poder na Europa. Margarida Teresa, através do seu casamento com o imperador poder na Europa. Margarida Teresa, através do seu casamento com o imperador Leopoldo, lhe tinha dado à luz uma filha, a arquiduquesa Maria Antônia. Embora Maria Antônia fosse a única descendente viável de Margarida Teresa, e portanto a única neta viva de Filipe IV de Espanha que poderia reclamar o trono, a sua condição de mulher combinada com as complexidades das leis de sucessão e as intrigas políticas, tornavam-na uma candidata problemática. Além disso, Maria Antônia, tal como a sua mãe e o seu tio, também mostrava sinais da fraqueza genética dos Habsburgos, e por sua vez, os seus próprios filhos, se os tivesse tido com antecedência e saúde suficientes, também teriam uma herança genética precária. A falta de um herdeiro varão robusto e a crescente evidência da fragilidade da linhagem Habsburgo-espanhola impulsionaram as cortes europeias, particularmente a França sob Luís XIV e o Sacro Império Romano-Germânico sob Leopoldo I, a preparar o terreno para a sucessão. Ambos os monarcas tinham fortes laços dinásticos com a Casa Real Espanhola. Luís XIV estava casado com Maria Teresa, outra filha de Filipe IV, e, portanto, meia-irmã de Carlos II, enquanto Leopoldo I era seu primo e cunhado, além de ser o esposo de Margarida Teresa. A disputa não era apenas sobre quem se sentaria no trono espanhol, mas sobre qual casa dinástica, os Bourbons franceses ou os Habsburgos austríacos, expandiria a sua influência de maneira decisiva, ameaçando o equilíbrio de poder continental. Os últimos anos de Carlos II tornaram-se um período de intensa atividade diplomática, com tratados de partição a serem negociados e descartados, enquanto as potências europeias manobravam para assegurar os seus interesses. O moribundo rei espanhol, manipulado por diversas fações dentro da sua corte, finalmente legou o seu vasto império a Filipe de Anjou, o neto de Luís XIV de França. Esta decisão, tomada numa tentativa desesperada de manter a integridade territorial do Império Espanhol, desencadeou a fúria de Leopoldo I, que considerava que o trono lhe pertencia por direito de sangue, através de Margarida Teresa e da sua filha, e pelos seus próprios laços genealógicos. A morte de Carlos II em 1700 marcou o início oficial da Guerra da Sucessão Espanholas em Sucessão do Sucessão Tuiocorde, um conflito que abrangeu grande parte da Europa e as suas colônias. As ambições de poder das grandes potências desencadearam-se, resultando em batalhas épicas, cercos prolongados e um imenso sofrimento humano. A luta não foi apenas pela coroa de Espanha, mas pela hegemonia europeia, com a Inglaterra e os Países Baixos a unirem-se à Áustria para contrariar o poder crescente da França. A guerra não foi apenas um confronto militar, foi um reflexo da crise profunda que a endogamia tinha infligido à Casa de Habsburgo. A incapacidade da dinastia para assegurar a sua própria continuidade de maneira estável e saudável criou um vácuo de poder que as outras potências se apressaram a preencher. O corpo frágil e estéril de Carlos II, e antes dele, a vida consumida pelos partos falhados da sua irmã Margarida Teresa, tornaram-se símbolos da decadência de uma estirpe que tinha alcançado o auge do poder,
apenas para cair vítima das suas próprias obsessões genéticas. A trágica vida de Margarida Teresa, consumida pelas gravidezes falhadas e pela morte precoce, foi, em retrospectiva, uma das faíscas que acenderam o rastilho deste conflito massivo. A sua incapacidade de produzir um herdeiro varão viável para o ramo austríaco dos Habsburgos e a incapacidade do seu irmão para assegurar a linha espanhola criou uma lacuna na sucessão que as potências europeias estavam mais do que dispostas a explorar. A sua história pessoal, portanto, não pode ser separada dos grandes acontecimentos históricos. Ela foi, sem o saber, uma peça fundamental no puzzle que levou ao fim de uma era e ao surgimento de uma nova ordem no continente, uma ordem forjada nas batalhas e negociações que se seguiram à implosão dinástica dos Habsburgos. O seu destino é uma recordação sombria de como as fragilidades individuais, quando se entrelaçam com as complexidades do poder monárquico e as ambições dinásticas, podem ter repercussões que ressoam através de séculos e redefinem o mapa do mundo. No vasto e enigmático quadro de Diego Velázquez, As Meninas, a infanta Margarida Teresa de Espanha não é apenas uma personagem retratada. É o fulcro de uma composição magistral, o epicentro de um mistério artístico que fascinou gerações de espectadores e críticos. Para além do seu valor como obra de arte cimeira do Barroco, a pintura funciona como um documento histórico de valor inestimável, uma janela para a corte de Filipe IV e, de maneira crucial, um testemunho eloquente da figura da jovem infanta. O quadro mostra-nos Margarida Teresa numa fase da sua infância, capturada com uma espontaneidade invulgar para a retratística real da época, mas imersa num ambiente de rigidez cerimonial. A sua postura, a luz que a ilumina, a presença das suas damas de companhia, as meninas, os anões da corte, o mastim adormecido e a figura do próprio Velázquez observando a partir de um segundo plano, todos confluem numa imagem que é ao mesmo tempo uma cena cotidiana e uma profunda reflexão sobre a monarquia, a arte e a percepção. A inocência da menina, apenas esboçada no seu rosto redondo e nos seus olhos curiosos, contrasta de maneira comovente com o destino que já esperava. Velázquez retrata num momento de aparente calma, no grande salão do Alcázar de Madrid, rodeada pelos elementos que definiam a sua existência, o luxo, o protocolo e a omnipresença da coroa. Os suntuosos trajes que a vestem, a opulência do ambiente, os gestos das damas que a assistem, tudo sublinha a sua posição central e a sua importância dinástica. No entanto, o que faz de Menos Meninas um documento tão potente não é apenas o que mostra, mas o que sugere. A presença dos reis, Filipe IV e Mariana da Áustria, refletidos no espelho ao fundo, situa-os como observadores da cena, como o público a quem Velázquez, e por extensão a infanta, se dirigem. Este jogo de olhares e reflexos cria uma complexa interação entre o observador e o observado, e entre os retratados e os seus soberanos. A infanta, ao olhar diretamente para o espectador, ou para os seus pais, torna-se o ponto de conexão entre o mundo do quadro e o mundo exterior, uma ligação entre o imediatismo do presente e as implicações do seu futuro. A pintura, criada por volta de 1606, representa aproximadamente com a idade de 5 anos. Nesse momento, Margarida Teresa era já uma peça consolidada nos planos matrimoniais dos Habsburgos, o seu futuro já desenhado pelas intrigas políticas. A tela de Velázquez, com a sua representação de uma menina aparentemente despreocupada no coração do poder, torna-se um contraponto trágico à dura realidade da sua vida posterior. A infanta, embora o centro visual e também uma figura passiva, mas na sua capacidade de infundir na cena uma profundidade psicológica e uma ambiguidade que convidam à reflexão. A presença dos anões, figuras comuns nas cortes da época, mas que hoje evocam uma certa melancolia sobre as vidas daqueles que eram exibidos pela sua diferença, acrescenta outra camada de patos. Margarida Teresa partilha o seu espaço com eles, numa corte onde a humanidade se mede pela utilidade ou pela curiosidade. As Meninas não é apenas um retrato de uma princesa, é um microcosmos da monarquia do século XVII,
um estudo de poder, representação e da complexa relação e da complexa relação e da complexa relação e da complexa relação entre a arte e a realidade. Através da figura de Margarida Teresa, a pintura torna-se um espelho que reflete a inocência perdida, a beleza efêmera e o sacrifício inerente à vida real. Efêmera e o sacrifício inerente à vida real. A imagem da infanta, tão vívida e eternamente jovem na tela, contrasta cruamente com a prematura e eternamente jovem na tela, contrasta cruamente com a prematura e dolorosa morte, que esperaria apenas alguns anos mais tarde, a idade de 21 anos, exausta pelos partos e pelo peso da sua linhagem. Assim, As Meninas não é apenas uma obra-prima artística, mas também um monumento a uma vida de sacrifício. A menina no centro do quadro, alheia ainda ao seu destino, convida-nos a refletir sobre a natureza do poder, o preço da ambição dinástica e a inerente fragilidade da vida humana, mesmo para aqueles nascidos na teia, e a inerente fragilidade da vida humana, mesmo para aqueles nascidos no berço de ouro da realeza. É uma representação que, através da beleza e da profundidade, nos recorda a trágica ironia e da profundidade, nos recorda a trágica ironia de um destino selado pelo sangue e pela coroa. A figura de Margarida Teresa de Espanha, apesar da sua curta e dolorosa existência, transcendeu a mera anedota histórica para se tornar um potente símbolo, uma anedota histórica para se tornar um potente símbolo, um eco comovente que ressoa através dos séculos. A sua vida, despojada de individualidade e subsumida pelas implacáveis exigências da coroa, as implacáveis exigências da coroa, ergue-se hoje como uma severa advertência sobre os perigos inerentes à ambição dinástica desmedida e à coisificação do ser humano. Mais do que uma princesa ou uma imperatriz, Margarida Teresa, a Margarida Teresa, é um arquétipo da vítima inocente no altar do poder, é uma reminiscente no altar do poder, uma recordação vívida de como os indivíduos podem ser reduzidos a meros instrumentos na grande maquinaria da política e da herança. O seu legado não se encontra nas façanhas de guerra ou nas reformas políticas, mas no profundo e persistente interrogante moral que o seu sofrimento levanta. Qual é o seu sofrimento levanta? Qual é o custo humano da perpetuação dinástica, a qualquer preço? A vida de Margarida Teresa é um caso de estudo paradigmático da neoescrância real, na sua expressão mais vulnerável. Desde o momento do seu nascimento, foi-lhe negado qualquer vislumbre de uma infância normal. Seu corpo foi uma propriedade do Estado, seu útero um bem nacional, e a sua fertilidade, a garantia da estabilidade imperial. Esta desumanização, esta redundância imperial, esta redução de uma pessoa à sua função reprodutiva, é um tema central que a sua história elimina com uma clareza dolorosa. Obriga-nos a confrontar a ética de sistemas que sacrificam a saúde, a felicidade e a própria vida de um indivíduo em prol de um indivíduo em prol de e a própria vida de um indivíduo em prol de um bem maior dinástico, que, como se viu com os Habsburgos, frequentemente conduzia à sua própria autodestruição. Numa sociedade contemporânea, que pelo menos em teoria, valoriza a autonomia individual e os direitos humanos, a história de Margarida Teresa confronta-nos com a brutalidade de uma época onde tais conceitos eram irrelevantes, adquiridos no topo do poder. O seu casamento incestuoso, orquestrado para purificar e consolidar a linhagem, é o êxito mais cruel desta linhagem. Isso que eu cito, o desopor dos sopas, tem os olhos, os a sua própria frágil saúde, tens o seu próprio serviço, deixa teu lado, seja lá bendito que já tens, e te leva seu princípio, exerce das filhas, isso na tua chave da dentida, ou teus acoditos, essa raditura pela tua situação, dois e todas feito, de tua vida, feito, culminando no enfeitiçado Carlos do Porte, são um testamento gráfico da arrogância humana ao desafiar as leis da natureza em busca de uma quimera de menos sangue azul imaculado.
A ciência moderna permite-nos compreender as devastadoras consequências genéticas da endogamia, adicionando uma camada de conhecimento à tragédia que as pessoas do século XVII só podiam atribuir à má sorte ou à vontade divina. A sua história torna-se, assim, uma ponte entre o passado e o presente, uma lição que a biologia moderna validou. A imagem de Margarida Teresa em As Meninas de Velázquez é talvez o elemento mais potente do seu legado. O quadro, para além da sua perfeição artística, é um epitáfio poético. Captura a infanta no limiar da sua vida, irradiando uma inocência que contrasta de maneira desoladora com o sofrimento e a morte precoce que a esperavam. A pintura não só nos mostra como era, mas convida-nos a especular sobre o que poderia ter sido se o seu destino não tivesse sido tão implacavelmente selado. É uma obra que provoca a empatia, que humaniza uma figura que, de outro modo, poderia ter sido apenas uma nota de rodapé na história dinástica. O olhar da infanta na tela torna-se uma interrogação eterna, uma pergunta silenciosa sobre o custo do poder, a fragilidade da vida e a desumanidade de certos sistemas. Num sentido mais amplo, o legado de Margarida Teresa é uma recordação de como a história pessoal dos monarcas podia ter repercussões macro-históricas. A sua incapacidade de produzir herdeiros viáveis não foi apenas a sua tragédia pessoal, contribuiu diretamente para a crise de sucessão espanhola, acendendo o rastilho de uma guerra continental que redefiniu o mapa da Europa e o equilíbrio de poder. O seu útero, no seu fracasso, teve um impacto mais profundo na geopolítica europeia do que muitas batalhas ou tratados. A sua vida, na sua brevidade e na sua dor, é um espelho no qual se refletem as complexidades da história, a intersecção do pessoal e do político, da biologia e da ambição, da inocência e do sacrifício. Margarida Teresa não governou impérios nem liderou exércitos, mas a sua existência forçada e a sua trágica morte imortalizaram-na como um poderoso símbolo das consequências humanas dos sistemas de poder que desprezam a vida individual em prol da continuidade dinástica. A sua história ressoa como um lamento silencioso, uma advertência duradoura sobre os perigos de uma obsessão pelo sangue que, na sua tentativa de assegurar a imortalidade, apenas conseguiu semear a semente da sua própria autodestruição. A sua figura em As Meninas não é apenas um retrato, é uma relíquia comovente, um apelo à reflexão sobre a dignidade humana em todas as suas formas, o enigma da mandíbula dos Habsburgos, a protuberância distintiva e frequentemente grotesca que se tornou o traço facial mais reconhecível da dinastia, é muito mais do que uma curiosidade anatômica. É um selo biológico indelével de séculos de endogamia sistemática, uma marca visível de um destino genético autoimposto. Este prognatismo mandibular, que se manifestava em graus variáveis na maioria dos membros do ramo espanhol e austríaco dos Habsburgos, era o sinal externo mais evidente de um conjunto muito mais complexo e debilitante de características genéticas recessivas, que se acumularam e se expressaram com crescente intensidade à medida que a árvore genealógica se contraía sobre si mesma. Margarida Teresa, embora talvez não o tenha levado ao extremo mais dramático como seu irmão Carlos do Zundo, partilhava este traço, um testemunho silencioso da sua herança e da condenação genética que pesava sobre a sua linhagem. A ciência moderna, através da genética de populações e da genealogia molecular, conseguiu desvendar a trágica lógica por trás da mandíbula dos Habsburgos e das suas doenças associadas. A prática dos casamentos consanguíneos, longe de ser uma excentricidade, era uma estratégia calculada para manter a pureza do sangue real e consolidar o poder dentro da família. No entanto, o que os Habsburgos não compreendiam 3. Era que cada união entre parentes próximos duplicava a probabilidade de os filhos herdarem duas cópias de genes recessivos, muitos dos quais eram prejudiciais ou letais. Numa população geral, estes genes recessivos costumam estar ocultos, mas numa linhagem endogâmica, a probabilidade de se expressarem na descendência aumenta exponencialmente. O prognatismo mandibular é apenas um exemplo de uma série de condições genéticas recessivas. Estudos recentes, que analisaram as vastas árvores genealógicas dos Habsburgos e os registros históricos das suas doenças, identificaram uma correlação significativa
entre os níveis de consanguinidade e a prevalência de doenças. Além do prognatismo, os membros da dinastia padeciam de uma gama de afecções que incluíam fraqueza imunológica, o que os tornava suscetíveis a infecções, problemas renais, deficiências cognitivas de diversos graus, transtornos metabólicos e, crucialmente, problemas de fertilidade e uma alta mortalidade infantil. O caso de Margarida Teresa é paradigmático. A sua própria saúde, como foi mencionado, era precária. A fadiga crônica, a fraqueza e a suscetibilidade às doenças que a afligiram e que foram exacerbadas pela pressão das gravidezes, podem ser atribuídas em parte a este fardo genético. O seu corpo, embora jovem, já estava sobrecarregado pelo lastro de séculos de endogamia. Os partos difíceis, os abortos espontâneos e a curta vida de muitos dos seus filhos, especialmente a mortalidade precoce dos varões, não eram simplesmente uma questão de má sorte ou da mera vontade divina, eram as consequências diretas de uma composição genética que dificultava a viabilidade da descendência. A morte prematura dos seus filhos, e a sua própria aos 21 anos, não eram anomalias, mas resultados previsíveis de um padrão genético destrutivo. A história dos Habsburgos, portanto, não é apenas uma saga de poder e ambição, mas também uma trágica saga médica. É uma recordação de como as decisões políticas, quando ignoram os princípios biológicos fundamentais, podem ter consequências devastadoras ao longo das gerações. Os monarcas, na sua busca de pureza e controlo, sem o saber, estavam a condenar os seus próprios descendentes a uma existência de doença e sofrimento, e a eventual extinção da sua linhagem. O enfeitiçado Carlos do Zundo, o último Habsburgo espanhol, foi o epítome desta degeneração genética. A sua fragilidade extrema, as suas múltiplas doenças e a sua infertilidade foram a manifestação mais patética e dramática da endogamia. A sua figura grotesca e fraca foi o ponto final de uma linha dinástica que se tinha consumido a si mesma. O destino de Margarida Teresa entrelaça-se intimamente com esta narrativa. Ela foi uma das últimas herdeiras menos saudáveis, no sentido relativo, dada a linhagem que os Habsburgos espanhóis podiam oferecer para a continuação da sua estirpe através do ramo austríaco. O seu fracasso reprodutivo, portanto, foi mais um prego no caixão da dinastia. A mandíbula dos Habsburgos, embora uma característica menor na tragédia de Margarida Teresa comparada com os seus sofrimentos internos, continua a ser um símbolo poderoso da arrogância de um sistema que acreditava poder controlar a própria biologia. É uma marca de advertência impressa no rosto de uma dinastia, uma recordação perene de que a natureza, a longo prazo, cobra sempre o seu preço, mesmo aos impérios mais poderosos. A sua história, portanto, não é apenas um relato da vida de uma princesa, mas um testamento científico às consequências implacáveis das decisões dinásticas que ignoraram as leis mais fundamentais da vida. A corte dos Habsburgos em Viena, um epicentro de esplendor barroco e rigoroso protocolo, era o cenário da vida de Margarida Teresa, um espaço onde a magnificência exterior contrastava frequentemente com a opressão interior. No entanto, mesmo na mais dourada das gaiolas, os seres humanos procuram e frequentemente encontram pequenos oásis de conexão e consolo. Para a jovem imperatriz, a intimidade com o seu esposo, o imperador Leopoldo I, emerge como a mais provável fonte de um afeto genuíno e um respiro das asfixiantes exigências do seu papel. Apesar da disparidade de idade e de ser seu tio, Leopoldo I não era o tirano arquetípico. Era um monarca culto, conhecido pela sua piedade, pelo seu interesse na música e nas artes, e pelo seu temperamento bastante reservado. As crônicas da época e a correspondência sugerem que Leopoldo desenvolveu um afeto sincero pela sua jovem e bela esposa. Não era um casamento de amor romântico, tal como o concebemos hoje, mas uma união forjada pela política e pela dinastia. Não obstante, a convivência, a necessidade de companhia e o respeito mútuo podem florescer mesmo nas circunstâncias mais formais. Poderíamos imaginar momentos de quietude nos seus aposentos privados, longe dos olhares indiscretos dos cortesãos, onde a conversa fluía mais livremente,
onde se partilhavam preocupações e alegrias por pequenas que fossem. Leopoldo pode tê-la consolado nos seus momentos de dor pelas perdas dos seus filhos, ou partilhado com ela a sua paixão pela música, criando um vínculo que transcendia os meros deveres matrimoniais. Esta conexão, embora talvez não apaixonada, pode ter sido uma âncora emocional para Margarida Teresa num mundo de solidão institucionalizada. A maternidade, apesar do doloroso epílogo, também deve ter oferecido momentos de alegria imensa e pura. Embora a maioria das suas gravidezes tenha terminado em tragédia, a breve existência dos filhos que nasceram vivos deve ter despertado nela o profundo instinto maternal. Os primeiros momentos com o recém-nascido, a esperança que cada nova vida trazia consigo, o amor incondicional que uma mãe sente, devem ter sido bálsamos para a sua alma. Em particular, a sobrevivência da sua filha, a arquiduquesa Maria Antônia, que lamentavelmente também enfrentaria uma vida marcada pela endogamia e uma morte precoce, deve ter sido uma fonte de consolo duradouro. A relação mãe-filha, em qualquer contexto, é única e profunda. Maria Antônia pode ter sido o ponto focal do seu afeto, o único ser na corte, com quem podia ser plenamente ela mesma, despojada do seu papel imperial. Os jogos infantis, as carícias e os ensinamentos diários, embora talvez limitados pelo protocolo, teriam oferecido um respiro da formalidade incessante, permitindo-lhe experimentar a simples e profunda alegria da conexão familiar. Além da sua família imediata, a imperatriz estava rodeada por um séquito de damas de companhia e criados que, embora subalternos, frequentemente se tornavam confidentes. Numa corte, onde a privacidade era uma raridade e a solidão emocional uma constante, estas relações podiam ser cruciais. As damas mais próximas, que partilhavam as suas rotinas diárias, as suas angústias e as suas escassas alegrias, poderiam ter-lhe oferecido um espaço seguro para o desabafo, um ouvido atento e, talvez, uma amizade genuína. A lealdade e o afeto destas mulheres, que conheciam em primeira mão as pressões sob as quais a imperatriz vivia, seriam inestimáveis para o seu bem-estar mental. Eram as únicas que presenciavam a vida para além da máscara cerimonial, e na sua companhia, Margarida Teresa poderia ter se permitido ser simplesmente uma mulher jovem, com os seus medos e as suas esperanças. Para além das relações pessoais, os passatempos e as distrações culturais da corte poderiam ter proporcionado uma fuga. A Viena barroca era um centro vibrante de música, ópera e teatro, paixões que Leopoldo I cultivava ativamente. Se Margarida Teresa partilhava este apreço pelas artes, as representações no Beau Theatre ou os concertos privados poderiam tê-la transportado, ainda que brevemente, para fora das paredes da sua prisão dourada. A beleza da música, com a sua capacidade de evocar emoções e transcender as preocupações terrenas, poderia ter sido um bálsamo para o seu espírito aflito. As festividades cortesãs, embora em grande parte protocolares, também ofereciam uma mudança de ritmo. Bailes de máscaras, banquetes opulentos, caçadas e passeios pelos vastos jardins do Palácio de Schönbrunn, embora não isentos de cerimonial, proporcionavam o respiro da rotina diária e uma oportunidade para distração visual e social. Estes eventos, embora coreografados, podiam oferecer momentos de leveza, de assombro perante a magnificência ou de simples fruição da beleza efêmera. Mesmo a leitura, se tivesse a inclinação e o tempo, poderia ter sido um refúgio silencioso, permitindo-lhe viajar para mundos imaginários ou mergulhar em histórias que a afastassem da sua própria e dolorosa realidade. Embora a vida de Margarida Teresa tenha sido, na sua essência, uma tragédia definida pelas imposições dinásticas, é crucial reconhecer que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a centelha da humanidade procura e encontra formas de se agarrar à alegria, ao amor e à conexão. Esses momentos fugazes de felicidade, embora escassos e frequentemente ofuscados pela dor, são o que nos permitem ver Margarida Teresa não apenas como uma peça num jogo político, mas como um ser humano completo, com a sua própria e complexa paleta de emoções e experiências. São as frestas de luz numa narrativa predominantemente escura, lembrando-nos da resiliência inata do espírito humano.
a culminação da trágica existência de Margarida Teresa, numa morte prematura, aos 21 anos, foi muito mais do que um evento pessoal. Ergueu-se como um presságio luminoso para a Casa de Habsburgo Espanhola, um capítulo decisivo na inexorável marcha para sua extinção e o desencadeamento de uma das maiores convulsões geopolíticas da história europeia, a Guerra da Sucessão Espanhola. O seu corpo, esgotado por uma série ininterrupta de gravidezes falhadas e minado pelas consequências genéticas de séculos de endogamia, tornou-se um símbolo patético da fragilidade de uma dinastia, que na sua obsessão pela pureza de sangue, tinha semeado as sementes da sua própria aniquilação. A morte de Margarida Teresa em 1673, ao dar à luz um menino prematuro que não sobreviveria, deixou Leopoldo I sem um herdeiro varão direto da sua união com a infanta espanhola. Um golpe devastado da sua união com a infanta espanhola. Um golpe devastador para as ambições dinásticas dos Habsburgos austríacos. Para além da sua própria linha, o seu falecimento também afetou as perspectivas de sucessão em Espanha. O seu irmão, o rei Carlos um prodígio da degeneração genética que a endogamia tinha engendrado no ramo espanhol da dinastia. Carlos II era fraco de mente e corpo, e o mais crucial para o futuro do império, estéril. A certeza de que um enfeitiçado morreria sem descendência legítima pairava como uma espada de Damocles sobre a Europa, desencadeando uma corrida frenética entre as potências para reclamar o vasto e rico Império Espanhol. Margarida Teresa, através da sua filha Maria Antônia, era o vínculo sanguíneo mais próximo entre os dois ramos dos Habsburgos e, por conseguinte, uma potencial fonte de legitimidade para as reivindicações austríacas sobre o trono espanhol. No entanto, a própria Maria Antônia também era uma mulher, e embora tenha tido um filho com Maximiliano II Emanuel da Baviera, José Fernando da Baviera, esta criança morreu em 1699, antes de Carlos II, eliminando assim uma das opções de sucessão mais viáveis e neutras que poderiam ter evitado o conflito. Esta concatenação de mortes prematuras e a persistência da esterilidade na linhagem Habsburgo-espanhola empurraram a Europa para a beira da guerra. Dois principais contendores surgiram para reclamar a herança espanhola: a Casa de Bourbon de França, representada pelo neto de Luís XIV, Filipe de Anjou, cuja avó Maria Teresa era meia-irmã de Carlos II, e a Casa de Habsburgo austríaca, liderada pelo imperador Leopoldo I, que reclamava o trono através da sua própria ascendência e antes, através da sua esposa Margarida Teresa e da sua filha Maria Antônia. A disputa não era meramente uma questão de linhagem, era um choque de impérios, uma luta pelo domínio hegemônico no continente. O controle das vastas possessões espanholas, que incluíam territórios estratégicos em Itália, nos Países Baixos e uma imensa riqueza na América, significaria um poder sem precedentes para a casa que conseguisse apoderar-se delas, alterando fundamentalmente o equilíbrio de forças na Europa. Quando Carlos II, o último dos Habsburgos espanhóis, finalmente faleceu em 1700, o seu testamento, influenciado pelas pressões francesas e pela necessidade desesperada de manter a integridade territorial do seu império, designou Filipe de Anjou como seu sucessor, com a condição de que as coroas de Espanha e França nunca se unissem. Esta decisão, longe de evitar a guerra, tornou-a inevitável. Leopoldo I e os seus aliados, incluindo a Inglaterra e as Províncias Unidas, recusaram-se a aceitar a ascensão de um Bourbon ao trono espanhol, temendo a criação de uma monarquia universal, franco-espanhola, que ameaçaria a segurança e a soberania de todas as outras potências. Assim começou a Guerra da Sucessão Espanhola, 1701-1714, um conflito global que se estendeu pela Europa, América e os oceanos. Foi uma guerra brutal e prolongada, com batalhas devastadoras como Blenheim, Ramillies e Malplaquet, e um imenso custo humano e econômico. Cidades foram sitiadas,
Economias devastadas e gerações inteiras sofreram as consequências de uma contenda que, na sua raiz, remontava à incapacidade de uma dinastia para se perpetuar de forma saudável. O papel de Margarida Teresa nesta grande narrativa, embora passivo e póstumo, foi fundamental. A sua vida e a sua morte precoce simbolizaram a fragilidade de uma linhagem que se tinha levado a si mesma à beira da extinção. O seu corpo, incapaz de cumprir a implacável exigência dinástica de produzir herdeiros viáveis, tornou-se um fator catalisador que acelerou a crise. Num sistema onde a herança do sangue era tudo, o seu fracasso reprodutivo não foi uma mera desgraça pessoal, mas um evento de transcendência política que ajudou a precipitar uma guerra que reconfiguraria o mapa da Europa e daria lugar a uma nova era de equilíbrio de poder. A tragédia de Margarida Teresa, portanto, não é apenas a história de uma jovem princesa sacrificada pela sua estirpe, é a micro-história de como as decisões endogâmicas de uma família real, combinadas com a ambição geopolítica, podem ter consequências monumentais, ressoando através dos séculos e definindo o curso de nações inteiras. O seu corpo e o seu destino entrelaçaram-se inextricavelmente com o fim de uma era e o início de outra, uma recordação sombria de como a biologia, por vezes, pode ter a última palavra na grande política das nações. As Meninas de Diego Velázquez, pintado em 1656, transcende a sua condição de mero retrato real para se erguer como uma das obras de arte mais complexas, enigmáticas e profundamente significativas da história da pintura. É um testemunho visual da corte de Filipe IV, um manifesto sobre a natureza da arte e da representação, e crucialmente para a história de Margarida Teresa, uma janela inigualável para sua infância e para o ambiente que a moldou. O quadro não é apenas uma imagem, mas um estudo meticuloso da luz, da perspectiva e da psicologia, que oferece uma visão sem precedentes da vida no Alcázar de Madrid. No centro da composição, banhada por uma luz celestial que parece emanar dela mesma, encontra-se a infanta Margarida Teresa, com aproximadamente 5 anos. Velázquez apresenta-a com uma dignidade precoce, vestida com um sumptuoso guarda-infante e um broche vermelho no peito, um vestuário que, embora infantil, já pressagia o peso da indumentária real. A sua postura, o gesto das suas mãos e o seu olhar direto para o espectador ou para os seus pais, cujos reflexos vemos no espelho ao fundo, estabelecem-na como o eixo central em torno do qual gravita toda a cena. Mas para além de ser um simples retrato da infanta, a pintura é um microcosmos do seu universo. À sua volta, desdobram-se as figuras que a acompanhavam na sua vida diária, as duas meninas ou damas de honor, Maria Agustina Sarmiento e Isabel de Velasco, que a atendem com deferência, os anões Mari Bárbola e Nicolacito Pertusato, com o seu cão Mastim, a guarda-damas Marcela de Ulloa e um porteiro José Nieto Velázquez. Num segundo plano, na porta aberta, o aposentador da rainha, José Nieto, cria uma fuga de luz e uma sensação de espaço para além da sala. O gênio de Velázquez manifesta-se na intrincada composição e no seu uso revolucionário da luz e do espaço. A luz que entra pela janela ilumina as figuras centrais, criando volume e profundidade, enquanto as sombras envolventes adicionam uma atmosfera de intimidade e mistério. A perspectiva aérea e o jogo de olhares e reflexos, os reis no espelho, o próprio Velázquez observando a partir de um segundo plano, convidam o espectador a participar na cena, esbatendo os limites entre a realidade e a ilusão. A presença do próprio Velázquez, de pé diante de uma tela gigante, que presumivelmente é menos Meninas mesmo, num ato de metapintura, introduz-nos no processo criativo e na reflexão do artista sobre o seu próprio ofício. O quadro torna-se um diálogo entre o pintor, a monarquia e o espectador. Como documento histórico, As Meninas é inestimável. Oferece uma fotografia detalhada da vida na corte espanhola dos séculos XVII, capturando não só a aparência física dos seus membros, mas também a hierarquia, o protocolo e a atmosfera que a definiam. Os trajes, os penteados, os objetos na sala, os quadros na parede, o espelho são fontes de informação para os historiadores e os estudiosos da cultura material da época. No entanto, a sua maior profundidade reside em como a pintura contrasta a inocência de Margarida Teresa,
com a realidade inelutável do seu destino. A menina no quadro é um ser de graça e delicadeza, alheia ao pesado seu destino. A menina no quadro é um ser de graça e delicadeza, alheia ao pesado fardo que a esperava. Vemo-la rodeada de luxos e atenções, mas também de uma formalidade opressiva. A sua figura no centro da atenção é ao mesmo tempo um objeto de desejo dinástico, um símbolo da continuidade da monarquia. As meninas servem como um epitáfio visual à juventude de Margarida Teresa. A pintura imortaliza um momento da sua vida antes que a endogamia e as exigências reprodutivas a consumissem. Permite-nos vislumbrar a menina antes de se tornar a imperatriz esgotada e doente que morreria aos 21 anos. O contraste entre a vitalidade inocente capturada por Velázquez e a trágica realidade da sua curta vida é o que confere à pintura o seu poder emocional duradouro. É uma recordação da fragilidade da existência humana, mesmo para aqueles nascidos em berço de ouro, e de como a arte pode congelar um instante em berços e ouro, e de como a arte pode congelar um instante de beleza, e ao mesmo tempo, evocar toda uma narrativa de sofrimento. Em última análise, As Meninas não é apenas uma pintura sobre uma princesa, é uma meditação sobre o poder, o destino, a ilusão, meditação sobre o poder, o destino, a ilusão e a realidade, com a figura de Margarida Teresa como ponto focal de uma reflexão, a ilusão Margarida Teresa como ponto focal de uma reflexão universal sobre a condição humana. É um testamento à capacidade da arte de transcender o tempo, e anedota para tocar as fibras mais do tempo, e anedota para tocar as fibras mais profundas, e anedota para tocar as fibras mais profundas da nossa compreensão na vida e das suas ironias. O eco da vida de Margarida Teresa de Espanha, embora de Teresa de Espanha, embora breve e aparentemente subsumido na grandiloquência da história dinástica, ressoa com uma clareza surpreendente, ressoa com uma clareza surpreendente no presente, projetando um legado que vai muito além da sua projetando um legado que vai muito além da sua condição de princesa e imperatriz consorte. A sua existência, marcada pelo sacrifício e pela tragédia, ergue-se hoje como uma tragédia, ergue-se hoje como uma potente advertência, uma tragédia, ergue-se hoje como uma potente advertência, uma parábola sondia sobre os que na sessão de sessão do indivíduo, em prol de despersonalização do indivíduo, em prol de despersonalização de isenção do indivíduo, em prol de despersonalização do indivíduo, em prol de despersonalização de senda. A sua história não é uma maneira relíquia do passado, mas um espelho Numa era onde a genética era um mistério, as consequências devastadoras dos casamentos consanguíneos na Casa de Habsburgo, que levaram a uma linha de descendentes cada vez mais frágeis e doentes, dos quais Margarida Teresa foi um exemplo trágico e o seu irmão Carlos do Zundo. A culminação mais patética são hoje compreendidas e repudiadas pela ciência e pela sociedade. A sua vida, no seu sofrimento e na alta mortalidade da sua descendência, serve como uma crua recordação das leis inquebrantáveis da biologia que, a longo prazo, sempre superam as construções artificiais da realeza e da suposta menopureza de sangue. Este aspecto da sua história realça a importância da diversidade genética e a fragilidade de qualquer sistema que, no seu afã de controlo, ignora os princípios fundamentais da vida. É uma lição que transcende o contexto monárquico e ressoa em qualquer âmbito onde a homogeneidade a todo custo é perseguida em detrimento da vitalidade e da saúde. Para além do genético, Margarida Teresa encarna a crítica à coisificação do indivíduo. Desde o seu nascimento, foi despojada da sua humanidade e reduzida a uma função, a de um ativo dinástico, um recipiente para herdeiros. A sua educação, as suas relações, o seu próprio corpo, tudo estava ao serviço da coroa.
Esta redução de um ser humano a um meio para um fim político é uma lição atemporal. Na sociedade moderna, embora não se manifeste através de casamentos reais forçados, a pressão sobre os indivíduos para que se ajustem a papéis predefinidos, para que sacrifiquem o seu bem-estar pessoal em prol de estruturas corporativas, sociais ou políticas, continua a ser uma realidade. A história de Margarida Teresa convida-nos a refletir sobre a dignidade intrínseca de cada pessoa e a questionar qualquer sistema que a subordina a interesses maiores sem considerar o custo humano. É um apelo à empatia e ao reconhecimento da vulnerabilidade inerente ao ser humano, independentemente do seu estatuto. A sua representação em As Meninas é a âncora visual do seu legado. O quadro, ao imortalizar a sua inocência infantil, contrasta de maneira eloquente com o destino brutal que a esperava. A figura da infanta, na sua graça e na sua vulnerabilidade, tornou-se um ícone que transcende as barreiras do tempo e da cultura. A pintura não só nos permite vê-la, mas sentir a sua presença, a sua fragilidade e a imensa carga que carregava. Transformou-se num símbolo da infância roubada, do dever imposto e da beleza efêmera perante a tragédia. Através deste retrato, Margarida Teresa continua a provocar um diálogo sobre o significado da vida, da arte e do poder, assegurando que a sua história pessoal, por mais dolorosa que tenha sido, não seja esquecida, mas que continue a gerar reflexão. 4. Finalmente, a sua vida e a sua morte precoce não foram eventos isolados. Contribuíram diretamente para a instabilidade geopolítica do seu tempo, lançando as bases para a Guerra da Sucessão Espanhola. O seu destino individual entrelaçou-se inextricavelmente com o destino de impérios. Este entrelaçamento do pessoal e do político, da micro-história e da macro-história, é uma recordação constante de como as decisões e as vidas dos indivíduos, especialmente aqueles em posições de poder ou de grande significado simbólico, podem ter ramificações que ressoam através de continentes e ao longo dos séculos. O legado de Margarida Teresa, portanto, é múltiplo. É uma lição sobre as consequências genéticas da endogamia, uma crítica à desumanização do indivíduo, um poderoso símbolo artístico da inocência e do sacrifício, e um caso de estudo sobre como as tragédias pessoais podem moldar a história global. A sua história não é uma mera página num livro de genealogia real. É uma advertência duradoura, um lamento silencioso que nos recorda o alto preço que, por vezes, se paga pelas coroas e pelas ambições de quem as porta. A sua imagem, eternamente jovem na tela, continua a interpelar-nos, convidando-nos à reflexão sobre a dignidade humana e as verdadeiras prioridades da vida. A história de Margarida Teresa de Espanha não é um relato de conquistas militares ou de decisões políticas transcendentais, mas uma narrativa profundamente humana, um comovente estudo de casos sobre a vulnerabilidade do indivíduo perante a implacável maquinaria da razão de Estado e a obsessão dinástica. A sua vida, breve e marcada pelo sofrimento, ergue-se como um testemunho silencioso das devastadoras consequências de um sistema que, na sua busca de perpetuar uma estirpe, chegou a devorar os seus próprios filhos. Para além das datas e dos títulos, a sua existência convida-nos a uma reflexão profunda sobre a dignidade inerente ao ser humano e o preço incalculável que se paga quando essa dignidade é subsumida por imperativos alheios. Desde o momento do seu nascimento, a infanta não foi concebida como um ser autônomo, mas como uma ferramenta, um ativo genético indispensável no xadrez geopolítico europeu. O seu berço não foi um refúgio, mas um posto de controlo a partir do qual se monitorizava o seu crescimento, a sua saúde e o seu potencial reprodutivo. Os preparativos para o seu casamento, iniciados quando Mal era uma menina, não refletiam um ato de união entre indivíduos, mas um tratado entre coroas, um pacto de sangue destinado a solidificar alianças e a menos purificar uma linhagem através da consanguinidade. Esta precoce despersonalização é um dos temas centrais da sua história. Margarida Teresa foi educada, vestida e apresentada não para desenvolver o seu próprio ser, mas para encaixar num molde pré-estabelecido da futura imperatriz consorte, um ventre real destinado a produzir herdeiros. A etiqueta asfixiante da corte,
o isolamento no meio da opulência e a constante observação a que estava submetida serviram para reforçar a ideia de que a sua vida não lhe pertencia, mas que era propriedade da dinastia. Esta anulação do eu, embora comum nas casas reais da época, adquire no seu caso uma ressonância particularmente trágica devido às consequências que acarretou. A obsessão dos Habsburgos pela pureza do seu sangue, manifestada num padrão de casamentos endogâmicos que se prolongou durante séculos, tornou-se a sua própria condenação. O que se procurava como fortaleza e concentração de poder acabou por ser a semente da sua destruição biológica. Margarida Teresa, como muitos dos seus parentes, carregou o peso desta herança genética. O seu corpo frágil, a sua contínua sucessão de gravidezes falhadas e a sua morte prematura aos 21 anos não foram meras coincidências, mas a manifestação palpável de uma degeneração genética progressiva. A ciência moderna permite-nos hoje compreender que o seu sofrimento não foi um capricho do destino, mas a consequência direta de uma prática que, na sua ignorância, procurava a mera perfeição e encontrou a doença. A sua história torna-se, assim, um testamento da interconexão inelutável entre a biologia, a política e o destino humano. Além do seu sofrimento físico, é crucial reconhecer a imensa carga emocional e psicológica que deve ter suportado. A pressão constante para produzir um herdeiro varão, a pena recorrente pela perda dos seus filhos, a solidão inerente à sua posição e a falta de controle sobre o seu próprio corpo e o seu futuro, devem tê-la mergulhado num estado de profunda melancolia e desespero. Embora a história não costume registrar as emoções íntimas das figuras reais com grande detalhe, a concatenação de tragédias pessoais na sua vida sugere uma existência de angústia silenciosa. A brevidade da sua vida e a natureza da sua morte por complicações de um parto prematuro e esgotamento sublinham a brutalidade de um sistema que não dava tréguas aos seus membros, mesmo quando os seus corpos se desmoronavam sob o peso das suas exigências. A imortalidade de Margarida Teresa reside não nos seus atos de governo, mas na sua representação artística e no eco da sua tragédia. As Meninas de Velázquez salvou-a do esquecimento histórico, transformando-a de uma figura dinástica num símbolo universal da inocência sacrificada. Na tela, a menina que olha para o espectador com olhos curiosos e um sorriso incipiente torna-se uma recordação eterna da vida que foi truncada, do potencial que nunca se realizou e do alto preço que se paga pelas coroas. A sua imagem, eternamente jovem e vibrante na pintura, contrasta de maneira comovente com a realidade da sua vida adulta, uma dicotomia que confere à obra de Velázquez uma profundidade emocional inigualável. O legado de Margarida Teresa é, em última análise, um poderoso apelo à reflexão. Obriga-nos a questionar as estruturas de poder que desumanizam, a reconhecer a fragilidade da vida humana mesmo no topo da sociedade e a recordar que a verdadeira grandeza não reside na acumulação de poder ou na pureza do sangue, mas no respeito pela dignidade inerente a cada indivíduo. A sua história é um lamento silencioso que nos adverte sobre os perigos de uma ambição que, no seu implacável avanço, consome os seus próprios filhos. A ascensão e eventual declínio da Casa de Habsburgo, tanto no seu ramo espanhol como no austríaco, entrelaça-se de maneira inseparável com a figura de Margarida Teresa e o trágico destino da sua linhagem. A sua história não é apenas a de uma princesa sacrificada, é o microcosmos de um império que, na sua obsessão pela pureza do sangue e pela consolidação do poder através da endogamia, semeou as sementes da sua própria dissolução. O modelo de poder dinástico que os Habsburgos aperfeiçoaram durante séculos, baseado numa intrincada rede de casamentos entre parentes próximos, foi, paradoxalmente, a causa fundamental da sua fragilidade genética e, em última análise, do seu colapso em Espanha e do seu enfraquecimento no Sacro Império. A estratégia Habsburgo de casar para herdar funcionou durante um tempo, permitindo-lhes acumular vastos territórios e coroas em toda a Europa. No entanto, esta concentração de poder também implicava uma concentração de genes, e com ela, a expressão de traços recessivos prejudiciais que, numa linhagem exogâmica, permaneceriam ocultos. A mandíbula dos Habsburgos,
o lábio inferior proeminente e outras características faciais distintivas tornaram-se os sinais externos mais visíveis de um problema genético muito mais profundo. Estes traços físicos eram apenas a ponta do iceberg de uma série de doenças que incluíam fraqueza imunológica, problemas cognitivos, problemas de infertilidade e uma alarmante taxa de mortalidade infantil. Carlos II de Espanha, o tristemente célebre Mo enfeitiçado, foi a culminação deste processo de degeneração. A sua saúde precária, as suas múltiplas incapacidades e a sua esterilidade absoluta tornaram-no o epítome vivo da autodestruição genética da dinastia. A sua figura, fraca e deformada, era um símbolo patético do fim de uma era. Margarida Teresa, embora tenha morrido muito mais jovem e não tenha alcançado os extremos do seu irmão, foi mais uma vítima nesta cadeia. As suas gravidezes repetidas e falhadas, a perda dos seus filhos e a sua própria morte prematura aos 21 anos, foram diretamente influenciadas pela sua carga genética. O seu corpo, embora jovem, já estava minado pela endogamia. A incapacidade de Margarida Teresa para produzir um herdeiro varão saudável para o ramo austríaco dos Habsburgos e a esterilidade do seu irmão Carlos II em Espanha criaram uma brecha intransponível na sucessão. Esta dupla contingência tornou-se o catalisador de uma crise dinástica sem precedentes. A morte de Carlos II sem descendência em 1707 desencadeou a Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito que mergulharia a Europa em mais de uma década de derramamento de sangue. O trono espanhol, com as suas vastas possessões na Europa e na América, tornou-se o prêmio de uma luta encarniçada entre as potências europeias, especialmente entre os Bourbons de França e os Habsburgos austríacos. A guerra não foi apenas um conflito pelo poder, foi o ajuste de contas final de uma dinastia que, no seu afã de controlar o destino, tinha ignorado as leis fundamentais da biologia. O declínio dos Habsburgos não foi uma queda repentina, mas um lento e doloroso processo, acelerado pelas consequências da sua própria política matrimonial. O ramo espanhol extinguiu-se com Carlos II, e o ramo austríaco, embora tenha continuado, sofreu de uma fragilidade persistente e viu-se obrigado a adaptar-se a uma nova ordem europeia. A história de Margarida Teresa neste contexto é uma recordação sombria de como as decisões tomadas em nome da pureza e do poder podem ter consequências devastadoras e irreversíveis. A busca pelo sangue puro, longe de fortalecer a linhagem, enfraqueceu até o ponto da ruptura, demonstrando que a natureza impõe as suas próprias regras, mesmo as dinastias mais poderosas. A dissolução do seu poder, que culminou na Guerra da Sucessão Espanhola, foi, em última análise, o epitáfio de uma dinastia que foi devorada pela sua própria obsessão.